um impressionante 3.388. Esse é o número de tanques que a Oryx, um site holandês de inteligência militar de código aberto, diz que a Rússia perdeu na Ucrânia desde fevereiro de 2022. Alguns desses tanques não foram totalmente destruídos. Dos 3.388 perdas confirmadas de tanques, 2.332 foram dizimados além do reparo, com mais 157 danificados, 367 abandonados e 532 capturados pelas forças ucranianas. Warspotting, um site do Reino Unido que também acompanha as perdas confirmadas na guerra da Ucrânia, oferece números semelhantes, embora um pouco menores. Ele diz que pode confirmar 2.995 perdas de tanques para a Rússia, todas respaldadas por imagens de satélite. As perdas extensivas de tanques são um ponto negro na estratégia de guerra do presidente russo Vladimir Putin, revelando que sua abordagem de usar superioridade de mão de obra combinada com equipamento pesado no terreno criou um moedor de carne que está esgotando lentamente os estoques da Rússia. Enquanto isso, a Rússia segue perdendo tanques. O que nos leva ao vídeo de hoje. Aqui, vamos mapear algumas das perdas de tanques mais catastróficas que a Rússia sofreu em locais específicos na Ucrânia, com mapas e imagens de satélite de tanques destruídos para destacar essas perdas. Iniciamos com uma cidade que, apesar de possivelmente não ser tão famosa quanto muitas atacadas durante a guerra, teve papel fundamental na ofensiva inicial da Rússia. Trostianets, próxima à fronteira da Ucrânia com a Rússia, foi uma das primeiras cidades a sofrer o impacto total dos ataques baseados em tanques russos. A cidade logo foi ocupada, com a 4ª Divisão de Tanques da Guarda Russa avançando após percorrer apenas 20 milhas da fronteira no segundo dia de guerra. A unidade de elite enfrentou forte resistência dos ucranianos, que lutaram para impedir o avanço dos tanques russos pela cidade e em direção sudoeste, rumo a Kiev. Segundo a televisão France 24, a Rússia transformou a estação de trem de Trostianets em sede temporária, o que incentivou um bombardeio ucraniano para desalojar os russos rapidamente. O veículo de comunicação relata que o contra-ataque destruiu ou danificou cerca de 12 de tanques, com imagens de 2 sendo compartilhadas, mostrando as carcaças de armas pesadas usadas pela Rússia. Os arredores de Trostianets também tinham acúmulos de tanques. Em março de 2022, Militani compartilhou imagens de mais tanques russos dizimados na região de Sumy, incluindo um T-80U e um T-80BV. Outras imagens mostraram veículos blindados destruídos, como 3 BMP-2, bem como alguns acampamentos russos nos arredores da cidade. Um ano após o ataque a Trostianets, a Ucrânia conseguiu recapturar a cidade, com mais fotos surgindo dos tanques que a Ucrânia conseguiu destruir na cidade. A rádio Free Europe compartilha uma imagem que mostra um tanque T-34 preservado, usado no batalhão que retomou a cidade do controle nazista em 1943, em pé em seu pedestal, cercado por destroços de veículos russos modernos. Também vemos uma imagem de satélite da cidade sob ocupação russa, destacando a estação de trem usada como quartel-general russo, cercada por 24 veículos militares, incluindo tanques com o famoso monumento do tanque no centro. Finalmente, a Ucrânia conseguiu destruir uma coluna militar russa inteira, tanto em sua defesa quanto na posterior retomada de Trostianets. Imagens do Live UAMap mostram claramente a destruição de tanques russos, com o Warspotting confirmando a perda de 15 tanques. Essas perdas incluem várias variações do T-80 e T-72, que juntos formaram a base dos ataques iniciais da Rússia na Ucrânia. Muitos tanques aparecem sem torre, sugerindo que foram atingidos por granadas de foguete. Uma imagem mostra um T-80U totalmente destruído. Trostianets não foi a única região ucraniana invadida por tanques nos primeiros meses da guerra. Havia muitas outras, sendo Bravary uma das mais cruciais. Situada a apenas 15 milhas e meia a leste de Kiev, Bravary era pouco mais que um subúrbio, antes dos tanques russos chegarem rolando a partir do Oblast de Chernihiv. O subúrbio virou um campo de batalha. As tropas russas, incluindo o 6º e o 238º Regimentos de Tanques da 9ª Divisão de Guardas de Tanques da Rússia, invadiram a região como parte de um comboio pela rodovia M01.
Curiosamente, a Rússia não dedicou muitos de seus tanques T-80 mais modernos a essa coluna, preferindo focar no T-72 e suas variantes, provavelmente sob a crença equivocada de que eles passariam pelo subúrbio sem enfrentar resistência. Mas a resistência veio. A Ucrânia atacou a coluna russa visando os veículos da frente e de trás para impedir o avanço e a fuga das tropas em Bryvary. Apenas a primeira tática funcionou, levando a intensos combates no subúrbio enquanto os tanques da Rússia tentavam escapar. Nem todos conseguiram deixar a Bavária intacta. Imagens de drones publicadas pelo Evening Standard mostram os ataques da Ucrânia a colunas de tanques, com vários em chamas, enquanto o restante manobra para escapar. Por cerca de 3 semanas, a Bavária virou um campo de batalha, sendo bombardeada pela Rússia enquanto suas tropas tentavam conquistar território. O avanço russo falhou, com a Ucrânia recapturando aldeias na Bavária, afirmando que as forças russas quase deixaram o subúrbio até 1º de abril de 2022. Um dia depois, todo o Oblast de Kiev, incluindo a Bavária, foi declarado livre de soldados russos. Imagens da Warspotting revelam os danos extensos aos tanques russos após a Batalha da Bavária. Aproximadamente 40 tanques, quase todos T-72 ou variantes, foram danificados ou destruídos, muitos sem torre, vítimas de ataques de foguetes e drones. A batalha serviu como mais um aviso para a Rússia de que tomar a Ucrânia não seria tão fácil como imaginava. Dado o volume de perdas de tanques, Putin já deveria ter percebido que confiar em grandes colunas de tanques para tomar território pode não ser tão eficaz quanto ele imaginava. Chupakivka também foi um dos primeiros alvos dos ataques com tanques russos, mas novamente a Ucrânia se defendeu. Seu sucesso nesta região é destacado por uma imagem compartilhada pela Reuters em maio de 2022, mostrando a carcaça queimada de um tanque russo parado na estrada ao lado de um campo. Nesse campo, um cavalo passa tranquilamente, aparentemente indiferente à luta ao seu redor. A observação de guerra revela que esse tanque é um T-80U, que já tinha sido fotografado como parte de um par em 27 de fevereiro. Ele, como outros tanques russos, parece ter sido vítima de um contra-ataque ucraniano, com a observação de guerra revelando que mais 3 tanques T-80 também foram destruídos na região. Curiosamente, Chupakivka tem outra reivindicação de fama no contexto da guerra na Ucrânia. Em maio de 2022, a British Broadcasting Corporation informou que um soldado russo, Vadim Shishimarin, foi capturado na região. Ex-comandante de tanque, Shishimarin foi o primeiro russo condenado por crime de guerra no conflito, após admitir ter atirado em Oleksandr Shelipov, de 62 anos, em Chepkivka. O caso também foi notável devido à pouca idade do comandante do tanque. Ele tinha somente 21 anos quando foi condenado. Este incidente revelou que a Rússia contava com recrutas muito jovens não só para invadir a Ucrânia, mas também para comandar veículos pesados. Talvez seja essa juventude e inexperiência que permitiu à Ucrânia ter tanto sucesso contra os tanques russos no início da guerra. Agora nos movemos para a região mais ampla de Sumy Oblast. O Oblast ficou conhecido recentemente por ser o ponto de partida para a invasão da Ucrânia a Kursk no início de agosto de 2024, como mostrado pela British Broadcasting Corporation em seu mapa da incursão. Mas em março de 2022, foi uma das primeiras regiões ucranianas a quase cair totalmente sob controle russo, com combates em suas fronteiras desde 24 de fevereiro de 2022. Este combate, conhecido como a Batalha de Sumy, viu as forças de defesa territorial ucranianas e os paraquedistas do país lutarem contra as forças russas em combate urbano. Esse combate inicial destruiu uma coluna de tanques russos. Imagens compartilhadas no X, ex-Twitter, mostram a captura inicial de Sumy, com tanques nas ruas principais da cidade do Oblast, e outras filmagens da Broadcasting Network Overseas News, exibindo partes da cidade em chamas durante intensos combates. Após a destruição da coluna de tanques russos, os paraquedistas da Ucrânia foram ordenados a deixar Sumy, deixando-a nas mãos de alguns milhares de voluntários locais que só tinham acesso a rifles e a um punhado de armas antitanque. Esses voluntários aproveitaram ao máximo seus suprimentos limitados, impedindo o exército russo e seus tanques de entrar na cidade
e forçando-os a contornar Sumy e tentar desviá-la. As táticas de Putin também não funcionaram tão bem quanto o esperado, pois os tanques que tentavam passar por Sumy sofriam frequentes ataques no estilo guerrilha. Dmitry Savitsky, governador da região de Sumy, confirmou que as tropas russas não ocupavam mais nenhuma cidade ou vila da região, sendo esta defendida com sucesso. Mais uma vez, podemos usar o Warspotting para ver imagens de tanques russos destruídos pela região de Sumy. Confirma a perda de 109 tanques, a maioria dos quais parece ser T-80 e T-72. Há evidências de que a Ucrânia capturou vários tanques, incluindo uma imagem de um T-90A com a bandeira ucraniana e soldados sentados sobre ele. Essa captura se destaca. Putin já elogiou o T-90 como o melhor tanque do mundo, enquanto afirmava que, uma vez que ele está em posição, é isso. E ainda assim a Rússia perdeu um número tremendo de T-90 durante a guerra na Ucrânia. O tanque capturado em Sumy é um dos cerca de 160 com a Oryx, mostrando imagens de 41 T-90As, 108 T-90MIs, considerado por Putin o melhor tanque do mundo, e alguns T-90AKs e T-90S destruídos, capturados ou abandonados na Ucrânia desde fevereiro de 2022. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos estima que a Rússia tinha cerca de 67 T-90MAs em serviço ativo quando invadiu a Ucrânia, com a capacidade de construir cerca de 40 por mês antes da invasão. Quase todos os T-90Ms que a Rússia possuía quando invadiu a Ucrânia foram perdidos, além de muitos dos que produziu posteriormente. A produção russa de T-90M provavelmente diminuiu após a invasão devido às sanções, o que explica a dependência de Putin em tanques soviéticos antigos. Mais detalhes serão abordados posteriormente. Até agora, a invasão de Sumy foi um fracasso para Putin, assim como muitas de suas investidas nos primeiros meses da guerra. Mesmo quando a Rússia controlou temporariamente uma região, como Trostianets, acabou sendo expulsa, perdendo dezenas ou centenas de tanques no processo. E então temos Kyiv. Kiev, a capital ucraniana, foi o principal alvo de Putin durante a invasão inicial da Ucrânia. Mapas da British Broadcasting Corporation, das fases iniciais da guerra, revelam a proximidade das tropas de Putin em relação a Kyiv, estabelecendo controle limitado nos arredores da cidade até março de 2022. Porém, em novembro do mesmo ano, as forças russas foram totalmente expulsas das regiões nordeste próximas a Kyiv, marcando o fracasso absoluto de Putin em capturar a capital ucraniana. Imagens de satélite publicadas pelo Space.com mostram como Putin planejava capturar a cidade usando tanques russos. Imagens mostram um comboio de 64 quilômetros com tanques e veículos blindados de Probitsk ao aeroporto internacional Antonov, a apenas 10 quilômetros de Kiev. Esse aeroporto foi palco de uma batalha crucial na guerra, vencida pela Ucrânia, mas o comboio mostra como a estratégia de tanques de Putin pode ser desastrosa. Você lembra das táticas usadas pela Ucrânia em Bryvary contra um comboio semelhante, porém menor? Seus soldados atacaram a frente e a retaguarda do comboio, visando impedir seu avanço e cortar sua rota de fuga. Nesse caso, a Ucrânia não teve sucesso total. Apesar da destruição da cabeça do comboio, a cauda ficou intacta, permitindo que a Rússia retirasse os tanques e lançasse um contra-ataque secundário, levando a uma batalha mais ampla. A tática foi muito mais eficaz contra o comboio de Kiev. A British Broadcasting Corporation, ao entrevistar testemunhas e militares, revelou que as filas de tanques e veículos blindados tentando adentrar Kiev se assemelhavam mais a um congestionamento do que a um comboio militar. Putin cometeu um erro estratégico crítico. Ele acreditava que suas tropas enfrentariam pouca resistência, podendo dirigir por uma única estrada principal, com poucas opções de reencaminhamento caso a Ucrânia atacasse. Um mapa compartilhado pela British Broadcasting Corporation mostrou as rotas que este comboio tomou ao tentar chegar a Kyiv, notando que eventualmente cresceu para incluir 1.000 tanques e 2.400 veículos de infantaria mecanizada. A Ucrânia estabeleceu postos de controle ao longo da rota, e usando granadas propulsadas por foguete, drones e bombas de gasolina, os soldados conseguiram parar o avanço do comboio. A artilharia e os ataques aéreos paralisaram completamente o comboio durante o contra-ataque.
a Rússia abandonou centenas de tanques e caminhões, incluindo 370 caminhões do exército cobertos, enquanto suas tropas tentavam escapar do bombardeio da Ucrânia, um ponto baixo para Putin, relata a British Broadcasting Corporation. No final, o comboio de Kyiv virou um cemitério, cheio dos veículos pesados que Putin tentou usar para invadir a cidade. A Ucrânia comemorou seu sucesso em agosto de 2023, realizando um evento especial em Kyiv pelos 32 anos de independência do domínio soviético, no qual exibiu as carcaças queimadas de dezenas de tanques destruídos perto da cidade. A Reuters publicou uma foto do evento, mostrando 7 tanques alinhados em uma rua, com ucranianos andando ao redor e examinando-os. De acordo com a Warspotting, 83 tanques russos foram confirmadamente destruídos em ou ao redor de Kyiv, com a possibilidade de muitos outros terem sido destruídos ou desativados sem relato. As imagens da Warspotting mostram vários T-80 e T-72 em ruínas, com estes últimos parecendo compor a maioria das imagens, o que nos dá uma ideia dos tanques em que Putin confiou em seu comboio fracassado. As imagens também são notáveis porque não incluem nenhum T-90, levantando a questão de por que Putin não usaria o suposto melhor tanque do mundo para tentar tomar a capital da Ucrânia. Talvez ele já soubesse algo sobre o tanque que o resto do mundo só descobriria mais tarde. Ele não estava à altura da tarefa. No entanto, você pode ter a impressão de que a destruição do comboio que tentou entrar em Kyiv, junto com o outro exemplo mostrado, indica que os tanques de Putin não tiveram sucesso na Ucrânia. Isso não é verdade. No entanto, todo o sucesso que a Rússia teve veio a um alto custo de pessoal, equipamentos e tanques. Vamos agora para a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. Após uma semana de invasão iniciada em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia capturou com êxito a cidade de Kherson em 1º de março. Após a ocupação militar da cidade por até 35 mil soldados, a British Broadcasting Corporation mostrou que a Rússia tinha controle total da região no final de março de 2022. Em novembro de 2022, a Ucrânia recuperou grande parte da cidade. Os mapas da British Broadcasting Corporation mostram Kherson destacado em azul, significando que está novamente sob controle ucraniano, embora ainda sob ameaça por estar próximo de Mariupol e outras regiões no sul da Ucrânia, que permanecem sob controle russo. Mas e os tanques? Em janeiro de 2024, a Forbes publicou uma foto de um tanque T-90, supostamente do 17º Regimento de Tanques da Rússia, elevado em um transportador a caminho das linhas de frente, perto de Kherson. Contudo, o tanque não estava lá para um novo ataque à cidade. A Ucrânia afirma que o 17º Regimento de Tanques está recuperando os veículos perdidos pelos russos na tentativa fracassada de desalojar os fuzileiros navais de Kherson. A Forbes relata que o batalhão provavelmente possui dezenas de T-90, os melhores tanques russos, para a operação de limpeza. Segundo a Forbes, eles estavam lá em janeiro porque a Rússia havia perdido pelo menos 163 tanques e outros veículos de combate nos últimos 3 meses de 2023, ao tentar retomar a cidade. A extensão das perdas é novamente evidenciada pelo Warspotting, que comprova a destruição ou incapacitação de 208 veículos na região de Kherson. Há uma maior dispersão de tanques nessas imagens do que as vistas em outros locais cobertos até agora. Os T-74 são comuns, mas o Warspotting também mostra T-90 sem torre na região, destruídos por drones ou foguetes ucranianos. Também há muitos T-62 nessas imagens, tanques que entraram em serviço pela primeira vez em 1961, no auge da União Soviética. As imagens mostram que Putin está sendo forçado a usar antigos tanques russos para manter os ataques na Ucrânia. Até mesmo os tanques mais modernos, como o T-90, estão sendo destruídos, demonstrando que não resistem aos ataques ucranianos. Agora os T-90 estão relegados ao dever de limpeza. Dezenas de T-72 e T-62 alinham as estradas e campos do Oblast de Kherson, um lembrete severo para Putin de que até seus sucessos iniciais muitas vezes acabam em fracasso. Chegamos a Kharkiv, onde Putin pode ter tido algum sucesso inicial em Kherson antes de se retirar. Kharkiv foi sujeita a uma batalha extensa que viu a Rússia falhar em ganhar terreno enquanto perdia centenas de tanques. Kharkiv
situada apenas a 19 milhas da fronteira norte da Ucrânia com a Rússia, foi um grande alvo militar para Putin no início da guerra. Em 24 de fevereiro, 20 mil soldados russos se reuniram em Belgorod, ao norte da fronteira, com o objetivo aparente de ocupar Kharkiv em 2 dias. Em vez disso, vimos um padrão nesta batalha semelhante a muitos nos primeiros dias da guerra. A Rússia tentou avançar, mas a Ucrânia repeliu, forçando os russos a recorrerem a ataques de artilharia e tanques para tentar tomar a cidade. Em maio de 2022, a Ucrânia superou um esforço russo para cercar Kharkiv e lançou um contra-ataque que acabou levando à expulsão total da Rússia. Desde então, lutas constantes, muitas envolvendo tanques russos, ocorrem na região de Kharkiv. Em julho de 2024, a Newsweek publicou um mapa indicando que a luta favorecia a Ucrânia, que garantiu um perímetro de 15,8 quilômetros ao redor da cidade, enquanto a Rússia tentava avançar do Nordeste. No mesmo mês, a Nova Voz da Ucrânia publicou estatísticas mostrando que a mais recente investida russa por Kharkiv encontrou um fracasso retumbante. Mais de 90% das forças ofensivas de Putin perto da cidade foram destruídas, resultando na morte de 2.936 soldados russos e 6.509 feridos em batalha. Os tanques estão espalhados pela paisagem de Kharkiv. Retomando a observação da guerra, imagens de satélite, fotos de drones ou do solo confirmaram que a Rússia perdeu 502 tanques na região de Kharkiv. Os tanques T-72 e T-80 representam a maior parte das perdas russas, junto com um número considerável de T-60 e 2 soviéticos, como observado em Kherson. Como tem sido comum na guerra, muitos dos tanques destruídos ou desativados estão sem torres, indicando que foram eliminados por ataques de drones e foguetes. Também vemos muitos com gaiolas de proteção, que são basicamente gaiolas improvisadas colocadas sobre uma torre de tanque para protegê-la da explosão inicial de um projétil que se aproxima. Elas parecem ter oferecido pouca ou nenhuma proteção. As batalhas cobertas até agora começaram nos primeiros dias da guerra, com a Rússia falhando em garantir um alvo ou perdendo-o posteriormente para uma contraofensiva. Durante o trajeto, Putin teve centenas de tanques confirmadamente perdidos nessas áreas, com provável existência de muitas outras baixas não documentadas. Em julho de 2022, Putin concentrou-se no leste da Ucrânia. Ele estava e ainda está tentando tomar a região de Donbás. Uma parte inicial chave dessa estratégia envolveu a tomada da cidade fortificada de Bakhmut, com Putin dando grande importância à libertação da cidade da Ucrânia. Entre julho de 2022 e maio de 2023, Rússia e Ucrânia travaram a prolongada Batalha de Bakhmut. Mapas compartilhados pela Al Jazeera mostraram o avanço russo nesse período, retratando uma conquista que demorou quase um ano para ser finalizada. A Rússia ainda controla Bakhmut, embora tenha sofrido grandes perdas de pessoal e tanques ao longo do caminho. Em março de 2023, 2 meses antes da Rússia finalmente reivindicar Bakhmut, a British Broadcasting Corporation publicou números indicando que Putin perdeu até 30 mil soldados na tentativa de tomar a cidade. As perdas incluiriam tanques, com combates terrestres frequentes envolvendo tropas russas atacando com apoio de blindados. Até 1º de maio, a Ucrânia informava que a Rússia havia empregado 25.600 soldados, 65 tanques e 450 veículos blindados para a última fase da batalha. O número exato de tanques que a Rússia perdeu é desconhecido. Porém, os combates próximos a Bakhmut continuam, apesar da Rússia controlar a cidade. Em outubro de 2023, a Newsweek relatou que a Rússia perdeu 6 tanques em apenas 24 horas em uma única batalha em Bakhmut. Apesar de improvável que essa taxa represente o padrão em Bakhmut, isso mostra o quanto de dano a Ucrânia pode causar. Warspotting destaca isso ainda mais. Confirmou-se que ao menos 185 tanques russos foram perdidos ou destruídos em Bakhmut, incluindo vários T-90 fotografados com danos extensos, mesmo com gaiolas de proteção. Os tanques T-70 e 2 e T-80 são frequentemente vistos destruídos, assim como os T-62 e T-64. Putin não conquistou Bakhmut por meio de estratégia superior. Ele venceu sacrificando dezenas de milhares de soldados russos
e perdendo centenas de tanques no processo. O mesmo acontece em Avdiivka, outra das principais vitórias militares russas na guerra da Ucrânia. Em outubro de 2023, a Rússia lançou um ataque total a Avdiivka, com táticas semelhantes às vistas em Bakhmut. O cerco durou cerca de 4 meses, resultando na Rússia garantindo a cidade e cercando suas aldeias em fevereiro de 2024. O ataque a Avdiivka teve importância estratégica, já que a cidade abriga a maior fábrica de coque da Ucrânia e poderia fornecer uma rota para outras regiões do Donbass a partir de Donetsk. Mas como visto em Bakhmut, o triunfo de Putin teve um preço alto. Mapas da British Broadcasting Corporation mostram que a Rússia usou a vitória em Avdiivka para garantir mais território ucraniano nos arredores da cidade. Em outubro, tinha apenas controle limitado do território ao norte e ao sul da cidade. Contudo, muitos, como Forbes e Newsweek, declararam que o triunfo em Avdiivka foi apenas uma vitória de pirro. A Forbes afirmou que a Rússia perdeu 214 tanques entre o início de outubro de 2023 e fevereiro de 2024, compartilhando imagens de tanques russos destruídos ao sul da cidade. A maioria desses tanques eram os mesmos T-72 e T-80 vistos em outros lugares na guerra, junto com alguns T-90 que se mostraram tão ineficazes na Ucrânia. Segundo a Forbes, durante o mesmo período, a Ucrânia perdeu apenas 18 tanques, resultando em uma taxa de cerca de 11,8 tanques russos perdidos para cada tanque ucraniano. Em fevereiro de 2024, a Newsweek acrescentou aos números ao publicar relatórios do exército ucraniano. A Rússia perdeu 47.186 soldados ao tentar tomar Avdiivka, com perdas de tanques ainda mais substanciais do que as relatadas pela Forbes, 364 no total, além de 748 veículos blindados e quase 250 sistemas de artilharia. Esses números não foram confirmados independentemente, mas sabemos que há pelo menos 39 tanques russos danificados ou destruídos em Avdiivka, conforme imagens publicadas pela Warspotting. Como de costume, esses tanques são predominantemente T-80 e T-72, embora haja alguns T-90 e T-62 mais antigos na mistura. Gaiolas Cope são vistas em muitos tanques, mostrando que o uso dessas medidas protetoras se tornou uma tática russa comum na Batalha de Avdiivka, mesmo que imagens de tanques destruídos mostrem que eram ineficazes. O que podemos deduzir de todas essas informações? Em todas as grandes batalhas contra a Ucrânia, a Rússia contou com tanques para pressionar seu inimigo. O resultado foram perdas catastróficas, somando mais de 3.000 confirmadas, e a probabilidade de muitos milhares de tanques perdidos que não foram fotografados. Para demonstrar o desespero da situação dos tanques de Putin, podemos novamente contar com imagens de satélite. Em agosto de 2023, a Universe Space Tech publicou imagens de satélite de um esconderijo militar russo na Sibéria. As imagens mostram que a maioria dos tanques dessa instalação já se foram, situação refletida em quase todas as outras instalações de armazenamento controladas por Moscou. Foram essas perdas extensas que levaram o ex-presidente russo Dmitry Medvedev a afirmar que a Rússia pretendia aumentar a produção de tanques para 1.500 por ano em março de 2023. Precisa fabricar mais tanques porque está perdendo tantos. A Newsweek divulgou em junho de 2024 que imagens de satélite analisadas por inteligência artificial revelaram a grave situação dos tanques russos, dando continuidade a relatos do ano anterior. Analisando 87 locais militares, incluindo 16 conhecidos por armazenar tanques, a inteligência artificial concluiu que a Rússia perdeu cerca de metade dos tanques que possuía em estoque desde o início da guerra. Tudo isso deixa Putin em uma posição difícil. Desde fevereiro de 2022, ele tem usado um grande número de tanques russos, desde os ultramodernos T-90 até modelos soviéticos dos anos 60 para pressionar a Ucrânia. A estratégia funciona às vezes, mas cada vez que a Rússia ganha território, o faz às custas de centenas de seus tanques. As reservas russas começam a se esgotar, mesmo com tentativas de aumentar a produção, forçando Putin a responder uma questão muito difícil.
Como ele vai abordar uma futura guerra na Ucrânia sem ter mais milhares de tanques à disposição? Compartilhe sua opinião sobre a resposta nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Confira. A Rússia está ficando sem todo o equipamento. Isso pode acabar com a invasão de Putin? Ou clique neste outro vídeo.